Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Marcele Klein Draghetti, eu sou estudante do terceiro ano da Medicina da UFSPA e atualmente eu sou vice-presidente da Liga de Emergência e Trauma da mesma instituição. Hoje eu vou dar uma aula para você sobre distúrbios causados por temperatura. O roteiro da nossa aula, então, vai começar com a introdução, depois eu vou falar sobre distúrbios causados pelo calor, depois distúrbios causados pelo frio, depois os primeiros socorros e, por fim, a prevenção. Bom, a gente sabe que os seres humanos são animais endotérmicos e que a temperatura ideal corporal para o organismo funcionar da maneira adequada é entre 35,9 graus Celsius e 37,2 graus Celsius. Temperaturas muito baixas, como menores do que 35 graus Celsius ou acima de 40 graus Celsius, podem causar danos e disfunções graves para o nosso organismo, causando, né, os distúrbios causados por temperatura. A regulação da nossa temperatura ela é feita através de um equilíbrio entre a produção de calor e a perda de calor, sendo que a produção de calor é feita principalmente pelo metabolismo basal, que são as reações químicas e a contração muscular. E a perda de calor é feita através da radiação, da convecção, da condução e da evaporação de água. Os distúrbios causados pelo calor são 5 principais, que a gente vai falar aqui hoje. As câimbras causadas pelo calor, o colapso relacionado ao esforço, a exaustão pelo calor, a insolação e a intermação, por fim. As câimbras causadas pelo calor, elas vão ser espasmos musculares extremamente dolorosos, causados por uma associação entre o exercício intenso e a perda de eletrólitos. Tá, mas como assim perda de eletrólitos? Bom, normalmente quando a gente faz exercício físico intenso no calor, a gente sua muito. E nesse suor a gente vai perder água e sais minerais. E é justamente essa perda de sais minerais, a perda de cloreto de sódio, que vai causar um distúrbio eletrolítico e causando esses espasmos musculares dolorosos. A gente precisa se atentar também à reposição excessiva de água, que pode piorar ainda mais o quadro dessas câimbras. Por quê? Porque quando a gente toma muita água, a gente vai estar diluindo ainda mais esses sais, que já são poucos dentro do nosso organismo, porque a gente está perdendo pelo suor. Então, a reposição excessiva de água pode piorar o quadro. Agora, falando então sobre o colapso relacionado ao esforço. Ele é causado principalmente pelo exercício físico intenso em temperaturas elevadas. E o que acontece então dentro do nosso organismo? Durante o exercício físico, vai aumentar o retorno de sangue venoso no nosso corpo. E logo após o exercício físico, vai diminuir esse débito cardíaco muito subitamente. E vai diminuir, então, o alcance do sangue para o cérebro, causando um colapso no paciente. Os sinais e sintomas são náusea, tontura, colapso e síncope. Já a exaustão pelo calor vai ser causada por um débito cardíaco insuficiente para o grande aumento de circulação sanguínea em altas temperaturas corporais, associada à perda de eletrólitos pelo suor também. Quais são os sinais e sintomas? Diminuição da urina, dor de cabeça, sonolência, diminuição da coordenação motora, euforia, ansiedade, náusea, vômito, tontura, fadiga e calafrios. A gente precisa se atentar a algumas coisas. A primeira delas é que a exaustão pelo calor pode evoluir para uma insolação, que a gente vai falar mais para frente, e isso pode agravar ainda mais o quadro. A temperatura corporal, ela tende a ser normal, ela não vai ultrapassar os 40 graus Celsius, e normalmente tem um início súbito, mas a duração é curta. A insolação, então, ela é causada pelo excesso de exposição ao sol e ao calor intenso, e isso vai causar a disfunção dos sistemas do nosso organismo. Os sintomas leves podem apresentar pele avermelhada e seca, dor de cabeça, confusão mental, náuseas e vômitos, cansaço e visão embaçada. Já os sintomas mais graves podem apresentar respiração rápida e difícil, palidez, extremidades arroxeadas e até mesmo pode evoluir para um coma. A gente precisa se atentar que a temperatura corporal na insolação ela ultrapassa os 40 graus Celsius, por isso que é um distúrbio grave. Normalmente acontece em pessoas expostas por um período prolongado ao sol ou ambientes com temperatura elevada e pouco ventilados, e também pode danificar órgãos vitais como coração, pulmões e rins. A intermação ela é causada por uma falha no sistema termorregulador em dissipar calor. Então, o nosso corpo ele vai estar
produzindo mais calor do que ele consegue dissipar. A intermação ela vai ser causada por uma falha no sistema termorregulatório. A intermação ela vai ser causada por uma falha no sistema termorregulador. O que vai acontecer? A gente vai produzir mais calor do que a gente consegue dissipar, causando uma resposta inflamatória sistêmica e disfunções orgânicas. Os sintomas podem ser pele avermelhada ou quente, suor, frequência cardíaca elevada, confusão mental ou inconsciência e desorientação. A gente possui dois tipos de intermação. A intermação clássica normalmente acontece em crianças, idosos, alcoólatras e doentes, enfim, pessoas com fatores de risco, que ficam em locais quentes sem ventilação por longos períodos. Normalmente associada também a uma pouca ingestão de líquidos e desidratação. Já a intermação por esforço normalmente vai acontecer em atletas, militares, trabalhadores de fábricas que possuem uma alta carga de exercício físico em pouco tempo, causando uma súbita carga térmica e causando, então, esse distúrbio de intermação. A gente precisa se atentar que a intermação, ela possui uma temperatura corporal maior que 40 graus, por isso que também é um distúrbio grave. Agora falando, então, um pouco sobre os primeiros socorros de todos os distúrbios causados pelo calor. O que a gente vai fazer em todos os casos? Primeiro, a gente sempre vai avaliar a segurança da cena, a gente não quer se tornar uma nova vítima. Depois, a gente vai ligar para o SAMU 192, se os sintomas se agravarem, se o paciente não responder aos nossos próximos socorros, enfim, se a gente julgar necessário. E, por fim, a gente vai remover a vítima para um local arejado. Agora eu vou falar especificamente de cada caso, o que a gente pode fazer para melhorar o prognóstico. Primeira coisa, nas câimbras causadas pelo calor, a gente pode massagear ou alongar suavemente os músculos atingidos para tentar aliviar a dor do paciente, que normalmente é intensa. A gente também pode dar líquidos isotônicos ou uma solução de água com 1 a 2 colheres de chá de sal para tentar repor os sais minerais, os eletrólitos perdidos. E se as contrações se intensificarem ou continuarem por longos períodos, a gente precisa procurar um pronto atendimento ou ligar para o SAMU. O colapso causado pelo calor, a gente primeiro vai colocar a vítima deitada, com a cabeça reclinada, e depois a gente vai tentar oferecer líquidos gelados para tentar resfriar o corpo do paciente, se ela conseguir beber sozinha. Em todos esses casos, a gente nunca vai forçar o paciente a beber líquidos, a gente sempre vai oferecer, se eles conseguirem beber sozinhos, beleza, pode continuar. Na exaustão pelo calor, a gente também vai colocar a vítima em repouso com a cabeça elevada. Depois a gente vai tentar retirar a maior quantidade de roupas e acessórios possível para tentar, dissipar a maior quantidade de calor que a gente conseguir desse paciente. E a gente também vai oferecer líquidos isotônicos ou solução de água com 1 a 2 colheres de chá de sal em pequenas quantidades, se ele conseguir beber sozinho. A gente também pode molhar a cabeça e o dorso com água ou com um pano molhado. E se a vítima estiver inconsciente ou sem melhora, a gente vai chamar o SAMU ou levar para um pronto atendimento. Na insolação e internação, a gente vai manter a vítima em repouso e com a cabeça elevada. Depois a gente vai retirar a maior quantidade de peças de roupas e acessórios possíveis. E por fim, a gente vai imergir a vítima em chuveiro com água fria, se a gente tiver essa opção. Depois a gente vai monitorar a temperatura e o estado da vítima. Se não houver melhora ou se houver piora, a gente vai tentar realizar os procedimentos novamente e chamar o SAMU. Por fim, então, a gente vai falar um pouco sobre prevenção. A gente precisa evitar permanecer por tempos longos sob o sol, das 10 às 16 horas, que é o sol mais forte, que pode causar mais distúrbios. Consumir líquidos e refeições leves regularmente, evitar locais muito quentes e pouco ventilados e também evitar exercícios intensos no calor extremo, Agora, então, eu vou falar a próxima parte da nossa aula, que são os distúrbios causados pelo frio, que são as geladuras e a hipotermia. O que são as geladuras? As geladuras, basicamente, são um congelamento dos tecidos. Esse congelamento ocorre por conta de uma formação de cristais de gelo intra- e extracelulares causados por uma exposição ao frio intenso ou, enfim, vento e umidade. Como que a gente vai reconhecer essas geladuras? Normalmente elas ocorrem em extremidades, como dedos dos pés, mãos, nariz, lábios e bochechas. E elas possuem uma cor azulada, um edema, a gente pode perceber uma perda de amplitude do movimento, necrose ou até mesmo gangrena.
Aqui a gente pode ver uma imagem, né, da mãozinha com a ponta dos dedos cianóticos azulados. O que a gente vai fazer, então, para socorrer esse paciente? Primeiro, a gente vai fazer um rápido aquecimento dos tecidos congelados, com uma água entre 40 e 42 graus Celsius. Por que entre 40 e 42 graus Celsius? A gente não quer que a água esteja quente demais, a ponto de a gente queimar essa pele, essa lesão, né? Porque a gente não quer, de novo, o tecido está congelado, o tecido está lesado já, e a gente não quer causar uma outra lesão por queimadura em cima do congelamento, né? Esse processo, ele pode ser muito doloroso, então é extremamente necessário que a gente fique com o paciente durante todo esse processo. Depois, sempre lembrando, na verdade, que a gente precisa analisar o risco de recongelamento. A gente nunca vai fazer esse rápido aquecimento, esse descongelamento da lesão, se houver um risco de recongelamento, porque isso pode piorar o prognóstico do paciente. Depois a gente vai limpar, secar e cobrir a área. E, por fim, elevar a área para tentar diminuir o edema. Agora falando da hipotermia. A hipotermia ela é causada por conta de uma exposição prolongada ao frio, ao vento ou à umidade. E isso vai fazer com que o corpo perca mais calor do que consegue produzir. A gente vai ter três tipos. A leve, que é quando o nosso corpo fica entre 32 a 35 graus Celsius. A moderada, que é de 28 a 32 graus Celsius. E a severa, que é menor de 28 graus Celsius. Os sintomas da hipotermia leve são calafrios, euforia e confusão mental. Já da moderada, o paciente já não sente mais frio, ele tem um nível de consciência diminuído, pupilas dilatadas e a frequência cardíaca e respiratória estão diminuídas. E na severa, ocorre a cessação dos calafrios, então o paciente ele não tem mais nenhum calafrio, nem tremedeira. A frequência cardíaca e respiratória muito diminuídas. Pode acontecer delírio e até mesmo evoluir para um coma. A gente precisa se atentar a algumas coisas na hipotermia. Crianças e idosos, eles não possuem uma compensação ao frio, o sistema termorregulador deles é um pouco diferente. Então, a gente precisa né, eles são fatores de risco para hipotermia, então a gente sempre precisa auxiliar eles a se agasalhar bem, orientar eles a ficar bem quentinhos para as temperaturas baixas. O reconhecimento da hipotermia ele pode não ser imediato por conta da evolução gradual dos sintomas. Não é de uma hora para outra que acontece que tu fica aí, com hipotermia. O que a gente vai fazer para socorrer a vítima, então? Primeiro, a gente vai analisar a segurança da cena. Depois, a gente vai levar a vítima para um pronto atendimento ou ligar para o SAMU 192, né, se necessário. A gente vai remover a vítima para um local quente. Se ela estiver molhada, a gente vai secar ela imediatamente. Depois a gente vai remover roupas molhadas e agasalhar com roupas de lã. Também, se a gente tiver né, essa opção, a gente vai cobrir com um cobertor térmico. E por fim, vamos oferecer bebidas quentes, não alcoólicas e sem cafeína. Bom, para prevenir né, esses tipos de distúrbio, a gente precisa manter o corpo aquecido em locais frios, sempre utilizando roupas de lã ou, enfim, casacos grossos. Consumir líquidos e refeições leves regularmente, manter o corpo e as roupas secas e estar em constante movimento. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada. Não esqueçam de responder as questões de fixação aqui nesse módulo. Também tem um fórum de dúvidas, caso vocês fiquem com alguma dúvida, algum questionamento, podem contatar aqui que a gente vai responder. Aqui nesse slide vocês podem ver o nosso e-mail e o nosso Instagram e o Facebook, também podem nos contatar por esses meios. E não se esqueçam de ver a nossa próxima aula. Muito obrigada!